Cristiana, Doni, eu acho que é bem importante, como contexto, a gente lembrar que esse documento vem a público na esteira de todo um movimento da defesa do ex-presidente Lula para questionar a competência da Vara de Curitiba, aquele apelo à Corte Internacional, todo aquele movimento que provocou uma reação de outras instâncias da Força-Tarefa e que agora se materializa nesse documento dos procuradores. É talvez a manifestação mais direta feita até aqui pela Lava Jato, no sentido de ligar diretamente o ex-presidente Lula, não só a questão da propriedade dos apartamentos, não só a questão da obstrução de justiça que está sendo investigada em outra instância, mas ao esquema de corrupção na Petrobras. Isso, Renata, é impressionante porque é muito contundente e você, como eu aqui, que acompanhou o Mensalão, no Mensalão houve todo um movimento tirando Lula do centro da discussão ali, do que foi chamado ali de organização criminosa em determinado momento. Nesse documento, os procuradores colocam Lula como o centro da operação, de todos esses movimentos. Eles afirmam com muita contundência que Lula sabia de tudo, que tudo era feito com o conhecimento dele. Então, eu concordo com você que esse é um dos documentos mais importantes, porque se houver alguma tentativa de excluir Lula, o que está sendo feito pela defesa dele, os procuradores estão exatamente fazendo um movimento contrário, colocando Lula como o centro, o que eles chamam dos escalões superiores no envolvimento em todo esse esquema que eles consideram desbaratado de financiamento de campanha de enriquecimento, enfim, de cobrança de propina de empresas que prestavam serviços a empresas do governo ou ao governo. Em 70 páginas, é a mais forte manifestação do Ministério Público Federal contra Lula até agora, sem sombra de dúvidas. E se a gente pega alguns trechos, por exemplo, tem uma citação muito forte lá em que os procuradores dizem que há elementos para provar que Lula participou ativamente do esquema criminoso na Petrobras e que recebeu direta e indiretamente vantagens indevidas. E como a Renata falou, eles elencam lá praticamente tudo que se aventou que poderia ter qualquer tipo de elo de Lula com alguma atividade ou algum benefício legal. O triplex no Guarujá, o sítio em Atibaia, a reforma da cozinha, puxam até o caso Celso Daniel de volta, citam os repasses das empreiteiras que pagaram 47% do total de valores direcionados à empresa de palestras de Lula. Enfim, é um documento muito forte, muito contundente mesmo. Eu acho que a gente está vivendo um momento, Cristiana, Doni, em que é muito evidente o esforço da defesa do ex-presidente Lula para caracterizar uma perseguição nas investigações sobre ele. Isso é o que vem mais à tona, o que todo mundo enxerga, mas tem também outros atores menos conhecidos do que Lula, também envolvidos ou em vias de se envolver na Lava Jato e que estão com iniciativas de legislação, com uma série de movimentos tentando, de alguma maneira, conter as investigações, conter o trabalho do Ministério Público. E eu acho que o que a gente está vendo aí é uma reação dos procuradores. Clara, estamos vendo no caso do Lula e eu acho que a gente vai ver em outras instâncias também, Cristiana, como, por exemplo, na reação ao projeto de lei do abuso da autoridade, como a gente está vendo, por exemplo, na dificuldade e no esforço dos procuradores para não deixar que o Congresso esqueça aquele pacote das 10 medidas contra a corrupção, por exemplo. É isso, tanto que o juiz Sérgio Moro esteve aqui em Brasília ontem, falou desses dois aspectos aí, ele veio para falar exatamente em defesa dessas 10 medidas e fez uma crítica bastante forte a esse projeto de abuso de autoridade, além de pregar contra a prerrogativa de foro. Ou seja, ele disse ali para os deputados que eles não, que na opinião dele, Moro, não deveria haver foro privilegiado. Então, quem estiver sendo investigado iria parar ali em Curitiba, que é o terror de todos, inclusive a defesa de Lula quer tirar ele de lá. Cristiana, te encontro daqui a pouquinho no Balanço da Semana. Doni, vou fazer mais um registro aqui antes de te devolver. Pensei que era só Pode ser? Segunda-feira em Brasília. Não.
em todo esse esquema que eles consideram desbaratado de financiamento de campanha de enriquecimento, enfim, de cobrança de propina de empresas que prestavam serviços a empresas do governo ou ao governo. Em 70 páginas, é a mais forte manifestação do Ministério Público Federal contra Lula até agora, sem sombra de dúvidas. E se a gente pega alguns trechos, por exemplo, tem uma citação muito forte lá em que os procuradores dizem que há elementos para provar que Lula participou ativamente do esquema criminoso na Petrobras e que recebeu direta e indiretamente vantagens indevidas. E como a Renata falou, eles elencam lá praticamente tudo que se aventou que poderia ter qualquer tipo de elo de Lula com alguma atividade ou algum benefício legal. O triplex no Guarujá, o sítio em Atibaia, a reforma da cozinha, puxam até o caso Celso Daniel de volta, citam... Que acompanhou o Mensalão, no Mensalão houve todo um movimento tirando Lula do centro da discussão ali, do que foi chamado ali de organização criminosa em determinado momento. Nesse documento, os procuradores colocam Lula como o centro da operação, de todos esses movimentos. Eles afirmam com muita contundência que Lula sabia de tudo, que tudo era feito com o conhecimento dele. Então eu concordo com você que esse é um dos documentos mais importantes, porque se houver alguma tentativa de excluir Lula, o que está sendo feito pela defesa dele, os procuradores estão exatamente fazendo um movimento contrário, colocando Lula como o centro, o que eles chamam dos escalões superiores no envolvimento. Outras instâncias também, Cristiana, como, por exemplo, na reação ao projeto de lei do abuso da autoridade, como a gente está vendo, por exemplo, na dificuldade e no esforço dos procuradores para não deixar que o Congresso esqueça aquele pacote das 10 medidas contra a corrupção, por exemplo. É isso, tanto que o juiz Sérgio Moro esteve aqui em Brasília ontem, falou desses dois aspectos aí, ele veio para falar exatamente em defesa dessas 10 medidas e fez uma crítica bastante forte a esse projeto de abuso de autoridade, além de pregar contra a prerrogativa de foro. Ou seja, ele disse ali para os deputados que eles não, que na opinião dele, Moro, não deveria haver foro privilegiado. Então, quem estiver sendo investigado iria parar ali em Curitiba, que é o terror de todos, inclusive a defesa de Lula quer tirar ele de lá. Cristiana, Doni, eu acho que é bem importante, como contexto, a gente lembrar que esse documento vem a público na esteira de todo um movimento da defesa do ex-presidente Lula para questionar a competência da Vara de Curitiba, aquele apelo à Corte Internacional, todo aquele movimento que provocou uma reação de outras instâncias da Força-Tarefa e que agora se materializa nesse documento dos procuradores. É talvez a manifestação mais direta feita até aqui pela Lava Jato, no sentido de ligar diretamente o ex-presidente Lula, não só a questão da propriedade dos apartamentos, não só a questão da obstrução de justiça que está sendo investigada em outra instância, mas ao esquema de corrupção na Petrobras. Isso, Renata, é impressionante porque é muito contundente e você, como eu aqui... Então, os repasses das empreiteiras que pagaram 47% do total de valores direcionados à empresa de palestras de Lula, enfim, é um documento muito forte, muito contundente mesmo. Eu acho que a gente está vivendo um momento, Cristiana, Doni, em que é muito evidente o esforço da defesa do ex-presidente Lula para caracterizar uma perseguição nas investigações sobre ele. Isso é o que vem mais à tona, o que todo mundo enxerga, mas tem também outros atores menos conhecidos do que Lula, também envolvidos ou em vias de se envolver na Lava Jato e que estão com iniciativas de legislação, com uma série de movimentos tentando, de alguma maneira, conter as investigações, conter o trabalho do Ministério Público. E eu acho que o que a gente está vendo aí é uma reação dos procuradores. Clara, estamos vendo no caso do Lula e eu acho que a gente vai ver em outros